Jesus. Glória a Deus. Pai seja convosco, amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de pedir para os irmãos colocar de pé, por favor. Sei que vocês vão levantar, sempre levanta e senta. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor Santo dos Santos, amém? Estenda seus mãos em direção ao pregador desta noite, ao pastor, que vai trazer a palavra em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Senhor, te agradeço, meu Pai, por mais a oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor. O Senhor já falou, meu Pai, ao nosso coração, através do louvor, através de cada oração que esteve aqui nessa noite, através de cada grupo, meu Pai, que esteve aqui louvando o Senhor, meu Pai. Continue, meu Pai, falando no nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa grandemente, meu Pai, para o teu servo aqui nessa noite, para trazer a palavra para o nosso coração, que nós possamos se esvaziar, meu Pai, encher da tua palavra, meu Pai. Todo levante que vem contra a tua palavra, nós repreendemos nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Nós possamos sair daqui desse congresso cheio da tua presença, meu Pai. Continue usando grandemente o teu servo, abençoe a casa dele, a família dele, a vida do teu servo. Derrama a chuva de bênção sobrenatural sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Eu abençoe o pastor em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Aleluia. Foram 3 meses de oração. Sempre, quando eu conheci a irmã Eva, eu falei que eu não aceito convite por amizade. Tem que haver um propósito de Deus. Glória a Deus. Já houve convites para mim, que eu falei com pastores, falei, olha, Deus não quer falar através de mim, através de outros, porque Deus sempre tem um propósito a falar. Nesta noite, em gratidão ao Senhor, eu quero saudar os pastores que estão aqui, pastoras, todos os irmãos que vieram da Petinga, parece que das outras regiões também. Eu tenho um pouco de uma raiz aí em Tapetinga, rodei muito, mas eu tenho um pouco de uma raiz em Tapetinga, que tua irmã que nasceu aí em Tapetinga. Mas nesta noite, irmãos, foi colocado um fogo nas minhas costas, porque foi propício o tema desta noite, de avivamento, de buscarmos ao Senhor, de olharmos para o Senhor de uma forma mais profunda, mais amiga, mais próxima. O pastor já orou por mim, mas eu quero continuar com esse avivamento, como diz Ariel. Eu quero continuar começando uma oração. E eu peço a cada um, em nome de Jesus, coloca a mão no coração, feche os olhos, foque no Senhor. Aleluia. Foque no Salvador. Adriel deu um testemunho aqui que ele não poderia estar mais vivo. Aleluia. Coloque sua mente lá no céu. A palavra diz para nós buscarmos as coisas que é do alto. Aleluia. Oremos então. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Tu sabes, Pai, que nós, meu Pai, nós mesmos não somos nada e nem ninguém. Se nós somos alguma coisa, meu Deus, é por causa do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz, meu Deus, que há uma diferença em quem Te serve e quem não Te serve. Meu Pai, eu peço em nome de Jesus, toca, Senhor, nesta noite, na vida de cada um. Encontre nós, nesta noite, meu Deus, como um povo remanescente do Teu Evangelho. Encontre nós, meu Pai, nesta noite como uma terra, meu Deus, fértil para receber a Tua palavra. O Teu Espírito ministrou em nosso coração muita alegria, meu Pai, com louvores, com testemunho, meu Pai, com abraços, com saudações, meu Senhor. Mas nesta noite, por misericórdia, ainda que não houvesse louvor nem oração, mas a Tua palavra, Senhor, ela precisa ser apregoada no nosso ser, no nosso íntimo. Meu Deus, a importância nesta noite não é o pregador, Pai. Ainda que eles esqueçam, meu Pai, que eu vim aqui nesta noite
mas que eles não esqueçam a palavra que eles vão ouvir, porque ela veio do teu trono, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Houve um pastor aqui nesta noite com a sua esposa que teve que sair, meu Pai. Meu Deus, a irmã da pastora Eva está doente. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, meu Senhor. Mas por misericórdia, Espírito Santo, Pai, nesta noite, toca em cada coração. Meu Deus, que nós sejamos uma extensão para as nossas casas. E nesta noite nós possamos, meu Deus, levar, meu Deus, uma bênção para a nossa casa, para aqueles que não têm o Senhor ainda, para aqueles que estão, meu Deus, em uma sarjeta, quem sabe, meu Deus, envolvido em coisas, meu Deus, que a justiça já está, meu Pai, para julgar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda para que saiamos nesta noite, Pai, avivados na Tua palavra, e que a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito esteja cativo ao Senhor. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode glorificar a igreja. Glória a Deus, Aleluia. Antes de ler a palavra, meus irmãos, eu quero dizer para nós que nós vivemos os últimos dias e a última tacada de Satanás é desigrejar o povo. Desigrejar o povo é a última de Satanás. Porque quando Jesus diz lá em Mateus 24 que nos últimos dias haveria guerra, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, pestes, terremotos, isso aí a gente já vê há muito tempo. Mas eu quero trazer um alerta para a igreja do Senhor. A última atacada de Satanás é desigrejar o povo. Não importa o que aconteça, jamais deixe de congregar. Em Hebreus diz que nós devemos congregar o máximo que nós pudermos, porque quanto mais congregarmos, mais forte no Senhor nós estaremos. Nesta noite eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias em Oséias 4. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se aqui tem alguns irmãos mais novos que eu, da minha idade. Eu quero preparar para esta mensagem e chamar vocês para pregar comigo. Eu quero que vocês preguem comigo nesta noite. Mas eu quero fazer uma base. Quando eu falar corpo de Cristo, é a igreja. É a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Vocês vão entender no final da mensagem o que eu quero falar. Oséias, nós só vamos ler um versículo para se tornar mais fácil para o nosso entendimento, porque eu quero, com a ajuda do Senhor, que todos aqui nesta noite saiam com a porção de Deus. Aleluia. Esqueça o pregador não é nada, mas Jesus é tudo. Então, que nós saiamos nesta noite com a porção do Senhor. Oséias 4:6. Amém? Amém. Encontraram? Vamos ler. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Amém. Podeis aceitar. Aleluia. Acomodados.
Eu quero que os irmãos atentem só para essa primeira parte. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós precisamos conhecer mais do nosso Deus. O irmão Bornelli, ele diz que nós estamos, como cristãos, pedindo esmola com vasilha de ouro. Nós somos chamados para ser o povo mais feliz da terra, mas não vamos ser hipócritas. Quantas vezes tem oscilado a nossa alegria, a nossa felicidade? Agora mesmo com uma enfermidade e um membro que está indo a óbito, mexe conosco, e é normal que mexa. Nós precisamos conhecer mais do nosso Deus. Talvez vocês possam me perguntar: meu irmão, eu estou com um problema financeiro nesta noite. Meu irmão, eu estou com um problema de saúde. Meu irmão, eu estou com um problema de relacionamento. Meu irmão, meu problema é meu esposo, a minha esposa. São os meus filhos que não têm o Senhor. São os meus filhos que estão no mundo, alguns drogados, outros piores ainda. Vocês possam me perguntar. E o irmão traz uma palavra que diz que nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Como compreender? Conhecer a Deus é um estilo de vida. É um estilo de vida primordial de toda a palavra de Deus. Quando nós estamos no mundo, o conhecimento ele é intelectual, ele é só aqui. Quantos que têm até doutorado ou PhD, sei lá, são pessoas tão estudiosas, mas são pessoas tão desprovidas de um bom caráter, são pessoas tão malignas, são pessoas tão trapaceiras, mas não eram para ser pessoas boas. E por que eles não são? A maior inteligência que existe na terra é a inteligência espiritual. Não existe inteligência maior do que a espiritual. A palavra diz que o homem é genérico, ou a mulher, ele pode julgar todas as coisas e ele mesmo não é julgado. Quantos aqui talvez não tiveram oportunidade de estudar, tiveram que trabalhar, tiveram que aprender só, talvez escrever só o nome? Mas eu quero vos dar uma boa notícia. No livro de Tiago diz que quem menos utilizou, quem é mais desprezado do sistema mundo, são pessoas mais aptas para se encher de Deus. Glória a Deus. São pessoas mais aptas para serem inteligentes. O conhecimento de Deus nós vamos dividir nesta noite em 3 partes. Se nós conhecermos o nosso Deus de uma forma gradativa, de uma forma crescente, eu desafio qualquer um, se ele não pode falar assim como o apóstolo Paulo falou: aprendi a estar bem em toda e qualquer situação. O conhecimento de Deus nós vamos dividir em ouvir a Deus, depois guardar Deus e por último praticar Deus. Vamos repetir? Ouvir, guardar e praticar. Mais uma vez. Ouvir,
Guardar. Aleluia. Glória a Deus. Tudo começa com ouvir. A palavra diz que nós temos, irmã Eva, de estar pronto a ouvir e tardio a falar. Aqueles que ouvem mais são mais sábios. O provérbio diz que o homem que fala muito, ele peca muito com Deus. Nós precisamos, ao ouvir, parar para ouvir. Se vocês estiverem movimentando, igual a pastora convidou vocês para virem, eu bati palma para ela. Se vocês estiverem movimentando, vocês não vão entender. E se vocês não entenderem, vocês não podem guardar. E se vocês não guardarem, vocês não podem praticar. E se vocês não praticarem a obra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a palavra diz que muitos estão tristes ou fracos, outros estão doentes, e outros até, se não deixar a igreja, o Senhor recolhe antes do tempo. Não devemos ouvir de uma forma negligente, porque a palavra de Deus, quando nós paramos para ouvir, repare como é diferente. Eu falo, Deus é bom. Deus é bom. A gente pode viajar em tanta coisa. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão aqui a princípio para ouvir. Não adianta que ninguém vai sair daqui se ouvir uma palavra de amor. Olha, a partir da porta para lá eu vou amar. Não, porque é um processo. Deus usa o processo com a mulher quando gera uma criança. É a expressão mais bonita, uma das mais bonitas que eu gosto de Deus, que Ele gera em nós. A palavra diz que Ele efetua em nós tanto querer como realizar. Ele gera em nós pela circunstância. Ele gera em nós. E Apocalipse diz que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu ministrei uma vez e Deus me deu a sabedoria, porque eu tive a oportunidade de passar por uma prova, por um teste. Quantos aqui, quantos homens e mulheres de Deus fazem bico quando há uma exortação? Irmãos, exortação não é veneno, exortação é remédio. O que é exortação? Nós tomamos um atalho e estamos prestes a cair em um abismo. Deus levanta um homem ou uma mulher de Deus para sair daí. Você está errado, não toma essa decisão. E muitas vezes nós fazemos bico. Muitas vezes o pior, saímos do corpo de Cristo, que é a igreja. Não vou congregar ali, porque a palavra ali é uma papa, é melhor para mim, é mais conveniente para mim. Irmãos, exortação é remédio. A palavra diz que Deus nos exorta porque Ele nos ama. Deus nos ama. Exortação é para nos conduzir ou reconduzir. Ouvir é inteligência espiritual. O bom ouvinte, ele erra menos. O mau ouvinte, ele erra mais. E o pior, a vida cristã, ela é um crescimento. Se nós não entendermos que a vida cristã é um crescimento, nós vamos mais cedo ou mais tarde causar uma tragédia até em nossas vidas. Quantos começaram bem e terminaram mal? Salomão diz que o melhor é o final das coisas.
Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Repare como está escrito, preste bem atenção, para igual um pregador, redobre a atenção. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós ouvimos pela palavra de Deus. Em outras palavras, nós acreditamos porque vem do próprio Deus. A palavra, ela vem como uma boca, e quando chega em nós, ela se torna um ouvido. Por isso que diz que a palavra de Deus, ela interpreta ela mesma. Nós só podemos ser o que a palavra diz para a gente ser. Nós só podemos ter o que a palavra diz para a gente ter. A gente só deve buscar o que a palavra diz para a gente buscar. Mas o Senhor nos deu um poder de decisão. Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. Nós iremos para o céu ou para o inferno por decisão própria. Às vezes alguns escandalizam comigo, mas eu vou explicar. Até pessoas que vão para o inferno é bondade de Deus. Ué, irmão, que loucura é essa? A pessoa indo para o inferno é bondade de Deus? É porque Deus é bom? Que loucura é essa? Infelizmente, irmãos, o coração de Deus sangra quando as pessoas descem para o inferno. Mas ali a gente vê que há realmente um direito de escolha, há um livre-arbítrio de escolha. O Deus nosso, Ele não é ditador. Eu, se criasse alguma coisa, teria que me servir. Nós somos assim. Deus não. Ele nos deu. Eu falo que Ele nos coloca em um camarote com direito de escolhas. Ele fala assim: sede santo porque eu sou santo. Se nós não decidirmos sermos santos, jamais seremos santos. Se nós não decidirmos pelo nosso Deus, Ele nos convence pelo Espírito Santo, mas não nos obriga. A palavra diz que Ele fala assim: hoje eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolha, mas eu te aconselho, escolha a vida e viver isso. Nós temos um direito de escolha. Segundo ponto, nós devemos guardar a palavra de Deus. O salmista diz que guardei a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Nós temos um depósito espiritual dentro de nós que nós podemos guardar. Quando Adriel ministrou aqui nesta noite, e os irmãos abriram os lábios, abram mesmo os lábios, glorifique mesmo, louve mesmo, não seja mudo, louve e agradeça ao Senhor mesmo. Glória a Deus. A palavra é para ser guardada. Eu tenho um caderno que onde eu congrego, independente de quem prega, eu anoto o capítulo, o versículo e a pregação. Não anoto a pregação toda, mas eu chego em casa e vou dar uma meditada. Nós estamos ouvindo uma palavra, e o centro dessa palavra é: precisamos conhecer o nosso Deus. Se eu e você não guardar a palavra de Deus, o roubador ele vai chegar. O Senhor Jesus, Ele conta uma parábola de semeadura, que Ele semeou uma semente à beira do caminho. Ele semeou uma semente em meio às pedras. Ele semeou uma semente em meio aos espinhos. E semeou uma semente numa terra boa. Que nesta noite nós sejamos uma terra boa. Quando nós vamos
só vai servir para aqui, para a terra. E aquele que estuda na escola dos céus, ela serve para aqui e para lá. Apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo que está em nós, ele guarda a palavra, mas ele só guarda a palavra se nós decidirmos guardar a palavra. Irmãos, o texto que eu li foi Oséias 4:6. Por que não, antes de dormir, não ler? Meu Deus, foi lido a tua palavra, Senhor. Em Oséias 4:6, meu Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo aqui, meu Pai? Meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu ganhe aqui do Senhor, meu Deus? Aprendam a guardar a palavra, aprendam a gostar da palavra, aprendam a orar. Quantas vezes nós ajoelhamos e começa a doer o joelho e falta a palavra, mas comece exercitando, mesmo sem vontade, para que a palavra seja guardada. O irmão Paulo diz que o que Deus tem preparado para nós não é para se comparar com isso aqui. Nós podemos ter uma boa casa, um bom carro, talvez uma boa posição social, nós podemos ter um poder, nós podemos ser um administrador, nós podemos ter muitas coisas. Tem um irmão que diz assim: tudo que nós adquirirmos nesta terra, segure com a mão frouxa, porque o dia que Deus pedir, nós não estamos guardando aquilo que não deve guardar no coração. Minha filha está aqui, meu filho também aqui. Os outros não puderam vir. Eu sempre falo quando eu passo pelos lugares: converse com meus filhos, converse com a minha família, para conhecer os meus defeitos. Eu trouxe uma palavra de conhecimento. Precisamos conhecer o nosso Deus. Quando nós estamos conhecendo uma pessoa, primeira coisa que nós conhecemos são as dádivas, as virtudes. Reparem, quando um jovem começa a namorar com uma jovem, é um jovem simpático, educado, isso não é conhecimento ainda. Aqui, nós só conhecemos alguém quando nós conhecemos os defeitos. Se nós não conhecemos os defeitos, nós não conhecemos a pessoa, em hipótese alguma. Quando eu concluir essa mensagem, vocês vão entender lá no final aonde está o nosso problema. O nosso problema, irmãos, não é financeiro. O nosso problema não é de relacionamento, não é familiar, não é enfermidade. O nosso problema não é esse. O nosso problema é não conhecer o nosso Deus. Porque a partir do momento que nós estamos andando em um conhecimento ao nosso Deus, nós nos tornamos como Ele. A nossa visão começa a se abrir. Apocalipse diz que o Senhor tem um colírio. O nosso ouro, a nossa riqueza verdadeira, é o ouro que está em Apocalipse. É conhecer a Deus. E o reflexo de conhecer a Deus é nos ver quem nós somos. Irmãos, Deus não tinha e não tem necessidade nenhuma de criar nada e nem ninguém. Ele criou porque Ele quis. Ele é autossuficiente em tudo, em alegria, em prazer, em poder, em ciência, em tudo. Ele não precisava nos criar, Ele quis e nos colocou ainda como primícia da sua criação. Ele nos colocou em uma condição, como a própria palavra vai dizer, nos tira do monturo e coloca junto com príncipes. De um lado não somos nada e ninguém, do outro lado, ai
estão contados. Os fios de cabelo. O ministério de Jesus era 3 partes. Porque eu chamei vocês e aplaudi a pastora, porque ela chamou vocês para ouvir a palavra. O ministério de Jesus era ensinava, pregava a palavra, e a consequência de aceitação da palavra havia curas e libertação. Eu tenho certeza, assim como eu, todos nós temos problemas aqui, mas conhecer a Deus é ver aonde verdadeiramente está o nosso problema, é aonde realmente está a solução, que é o nosso Deus. E o terceiro ponto é aplicar a palavra a nós. A Bíblia diz que Jesus, ele encarnou. Essa expressão encarnar é praticar. O nosso Deus, ele é amor. O apóstolo João diz que ele é amor. O apóstolo Paulo descreve o que é verdadeiramente amor. Muitas vezes a gente fala que ama, mas não corrige. Não é amor. Não é amor. O amor é um amor sacrificial. O nosso Deus, ele em si mesmo, ele é amor. Mas ele precisava provar que ele era amor para nós. Ele envia Jesus. É como um pedreiro que chega: olha, eu sou um bom pedreiro. Se nós não vermos o trabalho dele, ele não é bom coisa nenhuma. Nós precisamos ver. Nós precisamos ver a prática dele. E o Senhor enviou Jesus Cristo. Jesus chega na terra como unigênito, único filho. A Bíblia vai descrever que quando um homem tinha um único filho, aquele filho era toda a sua força. Eu vou falar de uma forma grosseira. O amor de Deus por nós foi tão tremendo, vou falar de uma forma grosseira, que ele apostou tudo. Não houve reserva em Deus, ele apostou tudo. Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos praticar Deus. O irmão Paulo diz que vocês precisam aprender Cristo. A expressão é essa mesmo. Não é aprender de Cristo, aprender Cristo. Aprender Cristo. Quando o Senhor, lá no Velho Testamento, ele dá as medidas para fazer um tabernáculo. Depois ele dá medida para levantar o templo com Salomão. Todas as medidas. Eu acredito que ali nasceu o paquímetro digital. Eu mexo com paquímetro digital, porque era perfeita. Deus estava levantando ali e mostrando para nós Cristo. Jesus Cristo é a medida perfeita de Deus. O arrependimento nosso, sabe o que é? Quando nós olhamos para nós e olhamos para Cristo, aí nós vemos a diferença. Aí nós nos rendemos a sermos igual a Cristo. A igreja quadrangular, ela chama quadrangular porque ela diz que Jesus salva. Jesus cura o Espírito Santo. Então, Jesus, calma aí. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus aleluia. É cristocêntrica a igreja quadrangular. Lá em Tiago diz que a fé sem obras é morta. E a palavra diz, lá na carta de Tiago, no capítulo 2, me parece que o versículo 14 e
15 e 16, e diz que a fé sem obras é morta. Se nós vermos alguém passando uma necessidade e não suprirmos esta necessidade, o que adianta a nossa fé? Se não tem prática, o que adianta? Quantos que dizem hoje que são cristãos dentro de casa, meus irmãos? A fé sem obras é morta. Cristo é a videira, e videira verdadeira. Se os galhos que somos nós não estiver enxertado, não estiver congregando, não estiver debaixo de uma cobertura, não é cristão. Não adianta a gente tentar colocar remendo novo em pano velho. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Quantas vezes até nós falamos assim, a salvação é individual. Eu quero frustrar vocês agora. A salvação não é individual. A responsabilidade é individual. A salvação, ela é corporativa, no corpo. Quem não estiver no corpo não tem salvação. Nós podemos ser simpatizantes. Hoje tem uma onda de visitas. Irmãos, talvez está sendo duro meu discurso, que eu estou falando diante de vocês. A minha explanação, em algum momento, pode estar sendo: o irmão é duro, o irmão é espada. Eu só dou para vocês o que eu como, porque é muito fácil o pregador chegar aqui em tamberzinho de açúcar e exortar vocês e ir embora. Pelo contrário, é muito fácil. É muito fácil hoje eu ministrar uma palavra dura para vocês e eu só quero papa. É muito fácil. Mas Satanás não é brincadeira. As retaliações vêm. Eu só prego o que eu vivo. Na minha casa, eu ainda não sou o pai que eu devia ser. No meu comércio, eu ainda não sou comerciante que devia ser. Não sou avô que devia ser. Não sou esposo ainda. Eu estou com vocês em uma caminhada de ouvir, guardar e praticar. Aleluia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Irmãos, não existe vida cristã parada. Não existe, eu vou até aqui, não existe. Jó tentou, não deu certo. O livro que eu mais leio na Bíblia é o livro de Jó. Muitas vezes sofrimento eu vejo, como diz o irmão, uma poesia de Deus. O livro de Jó é maravilhoso quando a gente compreende o que Deus está forjando ali na natureza de Jó. Há uma narrativa dizendo: Jó, íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal. Depois Deus dá testemunho de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal. Mas Jó estava marcando passo. Jó era um adolescente fiel, mas Deus estava chamando Jó para ser um adulto. Não se conforme, irmãos, em ser adolescentes na fé. O convite hoje, inclusive, como eu falei, que o sacerdote tem que manter aceso. Não veja os seus pastores como muletas. Caminhe, ande. Os pastores são orientadores, são guias espirituais para falar para vocês: andem, cresçam na graça, cresçam no conhecimento. Não se conforme. É um festejo? Estamos festejando Cristo. Está bonito a festa? Está bonita a festa. Mas comece com a ajuda do Espírito Santo, olhando para Deus de uma forma mais profunda. Pai, eu quero mais. Senhor, eu quero andar, eu quero amadurecer. Meu
a prática da palavra de Deus é Cristo em nós. Se nós perguntássemos para um irmão maduro o que é um crente, é um homem ou uma mulher em Cristo. Quando eu falei que não tem os pastores como muleta, mas antes, o irmão Paulo ele diz que seja meus imitadores, assim como eu sou em Cristo. Então, se o pastor ele tem as virtudes de Cristo, ou as pastoras, nós devemos copiar as virtudes de Cristo. Mas é claro, a gente como membro pode exortar um pastor? Publicamente não faça essa loucura. Se você perceber um erro em um pastor, chame particular, porque sobre aquela vida existe uma autoridade de Deus. O princípio de autoridade nós não podemos quebrar. Davi não quebrou. Saul já tinha sido reprovado no reino. Davi já tinha sido ungido. Davi tinha oportunidade de matar Saul e não matou. Não toquei nos ungidos do Senhor. Ele falou que ele entendeu o que é autoridade. Ele compreendeu. Eu citei muito Paulo de propósito aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque eu ainda tenho 14 minutos. É uma das coisas que eu olho, viu? É o tempo. Eu não gosto muito de extrapolar. Eu citei muito Paulo porque a maioria não sabe por que Paulo foi o que ele foi no Senhor. A maioria. Teólogos, mestrando, doutores em teologia. Sabe por quê? É bom fazer teologia? Claro, meu filho faz. Bom fazer teologia? Claro. Mas o mais importante é a teologia dos céus. Aleluia. O mais importante, porque se a palavra de Deus, essa palavra, ela foi soprada pelo Espírito Santo a homens, ela foi inspirada pelo Espírito Santo a homens. Então, se eu sou contrito ao Espírito Santo, eu tenho entendimento da palavra, porque eu estou indo à fonte. Hoje virou um fast food. Hoje eu quero ouvir uma pregação de amor na internet. Irmãos, eu não sou contra ouvir pregação. É melhor que eu ouça a pregação do que um monte de baboseiras. Eu não sou contra ouvir. Mas eu quero ensinar para vocês aqui, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, o seguinte: ouça sim pregações, mas volte para si mesmo e pergunte: Pai, qual é a obra que o Senhor tem na minha vida? Qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida, meu Pai? Para mim não ser como papagaio, como copiadores. Porque hoje nós somos o corpo de Cristo. Irmãos, a responsabilidade hoje da igreja são de todos vocês. Não é só do pastor, são de todos vocês. Todos vocês têm um dom de Deus. Aleluia. Todos vocês têm um talento do Senhor. Ah, irmão, eu sou porteiro. Aleluia, glória a Deus. Seja fiel na sua casa. Ah, irmão, eu limpo a igreja. Aleluia, glória a Deus. Precisa. Ah, irmão, eu sou provedor porque eu ganho um pouquinho mais de dinheiro. Aleluia. Todos nós somos úteis. Glória a Deus. Quando eu citei Paulo, quando eu citei o apóstolo Paulo, porque ele cresceu mais do que os outros, ao ponto de exortar a coluna maior da igreja naquela época, que era Pedro. É Pedro, João e Tiago, mas Pedro era a coluna. E Paulo, ele exortou Pedro, porque Pedro estava dissimulando as coisas.
O gentio chegava, corria para lá. O judeu chegava, corria para lá. Por que Paulo cresceu tanto? Paulo começa a vida como perseguidor da obra de Deus, matando o povo de Deus, prendendo o povo de Deus. Mas chega um momento que só Deus pode fazer essas coisas, viu, irmãos? Só Deus. Preste atenção no que é que Deus fez. Estevão, um jovem. Estevão começa a ser apedrejado com consentimento de Paulo. Você sabe o que Deus estava fazendo ali? Gerando Jesus na vida de Paulo através da morte de Estevão. Só Deus pode fazer isso. E ele é chamado, e o Senhor diz: ele vai ver o que é sofrer pela minha obra. Ao ser perseguidor da obra de Deus, foi o homem que mais teve revelação da igreja de Deus. A palavra de Deus, desde Gênesis e Apocalipse, ela vai nos relatar, nos trazer todo o plano do nosso Deus. Sabe qual é o plano? O que nós estamos vivendo hoje. A igreja, o corpo de Jesus. Começa com um povo, com um grupo, começa com os judeus, mas na realidade era para se consumar isso aqui que nós estamos vivendo hoje. A Hebreus diz que homens, que o mundo não era digno. O mundo não era digno daqueles homens, porque eles morreram e não viram o que vocês estão vendo. João Batista, como profeta, Jesus falou que ele, o menor de vocês, é maior que João Batista. Sabe por quê? O Espírito Santo que habita em nós. Tu imagina um Deus que criou tudo, galáxia, planetas, tudo, e morando dentro de nós. Precisamos conhecer o nosso Deus. E eu quero entrar agora na parte final desta mensagem, de dizer aonde está o nosso problema, para que possamos viver dias como a palavra nos convida a viver. Alegrai-vos no Senhor. Quando Paulo escreve essa carta, alegrai-vos no Senhor, ele estava, sabe aonde? Na prisão. Pensa bem, um homem na prisão escrevendo uma carta: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, outra vez vos digo no Senhor. Irmãos, isso não é só para Paulo, é para nós também. Aprendi a estar bem em toda e qualquer situação, irmãos, porque ele conhecia quem era Deus. Quando eu cito Jó conhecia como menino, Jó não conhecia como adulto. E Deus permite uma situação de levar 3 amigos para Jó e tirar tudo que estava dentro de Jó. Jó era um egocêntrico. O ego de Jó em cima, por incrível que pareça. Tem expressão no livro de Jó, se nós buscarmos o original, é terrível. Contendendo com Deus, terrível. Jó, ele não pecou no início, mas depois ele pecou. Ele esperneou. Ele não compreendia que aqueles 3 amigos, que ele chamava já de inimigos, era o instrumento na mão de Deus. Jó só entendeu depois que ele perdoou no final. Você sabe por quê? Quantas vezes Deus permite uma pessoa pisar no nosso carro? Quantas vezes a gente não está entendendo nada e quer se afastar, e Deus fala: perdoa, porque eu estou tirando de você tudo que não presta. Perdoa, porque eu estou tirando da lata de lixo lá no final aquilo que está lá escondido. Perdoa. E a palavra diz que quando Deus fala para Jó e para os amigos dele: olha, só aceita a oração de Jó. E a palavra diz que quando Jó ora pelos seus amigos, ele é tirado do cativeiro. Sabe qual era o cativeiro de Jó?
Ele mesmo. Sabe qual é o nosso cativeiro? Nós mesmos. Por isso que nós oscilamos muito na caminhada. E a caminhada, ela não é para oscilar, ela é para crescer. Tem momentos que a gente não está entendendo nada, mas eu quero ensinar algo que eu passei. Quando vocês não estiverem entendendo nada, Pai, eu não estou entendendo nada, mas me ajuda a crer. Me ajuda a passar por essa situação. Irmãos, quando nós levantamos a nossa vida, a nossa mão e entregamos a nossa vida a Jesus, louvado seja Deus, porque nós adquirimos força para os pecados grosseiros. Quem bebia não bebe mais, quem prostituía não prostitua mais, quem roubava não rouba mais. Mas não está ainda resolvido. Não está resolvido. Nós somos convidados a vir para a igreja, para o corpo de Jesus agora, para sermos limpos, sabe de quê? Dos resquícios lá do mundo que está dentro de nós. O corpo de Jesus é justamente isso. Eu sempre uso essa ilustração. Quando você leva alguém com febre no hospital, primeira coisa que o médico ele faz é dar um remédio para baixar a febre. Mas ele sabe que ali só não vai resolver. A febre é um sinal que é uma infecção. Nós fomos, irmãos, nós fomos infeccionados com o nosso ego, com o nosso erro, com o nosso jeito, com a nossa maneira, nosso jeitinho de fazer, querer fazer as coisas. Até a Bíblia a gente quer ler do nosso jeito, quer interpretar do nosso jeito, queremos congregar do nosso jeito. Se nós não conhecermos o nosso Deus, é sofrimento. E alguns, infelizmente, até voltam para o mundo e infelizmente descem a sepultura eterna. Quando estiver queimando aí, dá glórias a Deus, dá glórias, porque nós não temos uma tendência de agradecer a Deus. Os 10 leprosos ali, muitas vezes nós achamos que nós é o que voltou para agradecer, mas muitas vezes nós somos os 9 que não agradecemos ao Senhor. Agradecer ao Senhor é o estilo de vida. Quem mandou alegrar foi o Senhor. Todo doente alegra. Estou com problema, alegra. Não consigo pagar essa conta, alegra. Ele que mandou. Foi Deus que mandou. Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. E eu com 3 minutos eu vou encerrar e dizer para vocês o seguinte: querem ser felizes? Prioriza o corpo de Cristo. Querem ser felizes? Priorize o corpo de Cristo. Não estou convidando ninguém a morar e dormir dentro da... Apesar que pastor Ney era uma... Não estou convidando ninguém para morar aqui. Não. Priorize o corpo de Cristo. Quando nós estamos comendo uma carninha de primeira, lembra-se, o irmão também está. Verdade, Senhor. Nós temos uma mania, onde eu congrego, pela misericórdia de Deus, de quando fazemos feira, Marcelo, para um irmão, se eu como filé mignon, eu tenho que comprar no supermercado filé mignon. Se eu como leitinho, é leitinho para o meu irmão. Todo o evangelho, Jesus vai falar: olha para o meu corpo. Tenha paz com todos, mas comunhão com o povo de Deus. Se em sua casa está algum problema, está acontecendo alguma coisa, eu quero ensinar algo para vocês. Deixe lá e ore pela igreja.
drogas. Olhe para a igreja. A palavra diz que se eu der um copo de água a um como é crente, vou lhe dar um copo de água porque tu é crente e eu sou ímpio, a palavra diz que eu não vou perder o galardão, eu não vou perder a minha salvação. Aleluia. O evangelho se resume no amor. Existe amor. Aleluia, Pai. Existe amor sem o outro. Eu sempre falo que o evangelho é viver para o outro. Viva para o outro. Porque é Deus falando: viva para o meu corpo, viva para a minha igreja, e eu cuido de tudo. Adriel ministrou aqui nesta noite. Enquanto você adora a Deus, Ele cuida dos seus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Meu tempo chegou. Meu tempo chegou. Oh, Jesus. E eu vou encerrar por aqui. Não vou me alongar, mas sério que eu sempre, nos lugares que eu vou, uma das coisas que eu é o tempo. Eu vou encerrar. Eu quero agradecer Pastora Eva, Ney, Marcelo, irmã. Eu não vou lembrar o nome de alguns que eu conheci aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Espero que vocês esqueçam de mim, mas não da palavra. Glória a Deus. E qualquer dia eu apareço aqui de surpresa, mas para congregar. Eu apareço de surpresa. Então, eu fiquei muito feliz de vir aqui nesta noite. Foram 5 meses de oração até chegar esse dia de hoje. Que Deus abençoe a cada um. Que nesta noite saímos daqui com uma porção que precisamos conhecer o nosso Deus. Conhecer ao nosso Senhor. Que vocês saiam daqui nesta noite desejosos, desejar ardentemente que Jesus seja formado em vocês. Saiam daqui nesta noite desejosos pelo Senhor. Pai, eu quero mais de Ti. Pai, me ajuda a ter mais de Ti. Deus abençoe a cada um. Amém, graças a Deus. Eu quero pedir ao nosso irmão Silvani, entregar a lembrancinha aqui ao preletor dessa noite, em nome de Jesus.